Eu me sinto tão triste. Você anda pensando demais em si mesmo. Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E recentemente eu tava mexendo no celular quando abri uma matéria que dizia: vocês ficam tristes porque pensam muito em si mesmo. E eu fiz, quê? Poxa, é verdade. Gente, eu olhei para aquilo e falei, como eu nunca tinha pensado nisso. Sim, ao ouvir isso parece algo absurdo, mas quando a gente analisa, realmente, cada um de nós estamos pensando sempre em nós mesmos ou nos nossos. Nós nunca paramos para pensar na outra pessoa. Estamos sempre preocupados com nós mesmos. Então, o centro de tudo sempre somos nós e os nossos problemas. Então, eu comecei a analisar aquela frase. Realmente tem muita verdade nisso, sabe? A gente estamos cada vez mais tristes porque pensamos apenas em nós mesmos. Nós não nos colocamos no lugar da outra pessoa. Eu percebi isso quando eu esqueci um pouco de mim e fui até a minha avó. E fui fazer uma visita para ela. Naquele momento eu não pensava em mim, eu pensava nela, né? Em fazer uma visita, em ouvir o que ela tinha para me falar. E me colocando de lado para pensar em outra pessoa, né? Eu senti uma felicidade que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Eu senti uma felicidade que eu não tinha sentido esse tempo todo. Era uma felicidade genuína, algo verdadeiro, que me fazia rir verdadeiramente. Eu fiquei, meu Deus, que sábado maravilhoso. E eu não tinha... Olhando, se eu for falar para uma pessoa, se uma pessoa vê de fora, fala, poxa, o teu sábado não teve nada de especial, você não fez nada grandioso. Mas eu parei de pensar em mim, eu parei de focar no centro, né? Nós temos esse problema de sempre nos colocar no centro. Eu não tô dizendo que a gente não deva cuidar de nós mesmos. O problema é que a gente sempre acha que nós somos o centro de tudo, que o problema das outras pessoas comparado aos nossos é sempre muito menor, os nossos são sempre maiores, tudo que acontece com a gente é sempre pior do que com as outras pessoas. Só que às vezes a gente não vê, né, que com a outra pessoa tá acontecendo coisa muito pior e essa pessoa tá vivendo a vida, tá sendo grata. Então quando eu vi aquilo, eu sempre senti uma tristeza grande dentro do meu coração. E quando falou aquilo, eu fiquei, o que essa pesquisa tá dizendo? E eu fui, e quando eu fiz a visita à minha avó, que felicidade. Ali eu pude ver verdadeiramente. Se cada um de nós parar de pensar um pouco em nós mesmos e nos colocar no lugar do outro, olhar para a dor do outro e tentar sentir empatia, né? Porque infelizmente a gente estamos perdendo a empatia pelo próximo, a gente não consegue mais se colocar no lugar do outro. A dor só dói quando é em nós, mas quando é a dor do outro, a gente sempre fala que é algo bobo, é algo simples. Então, quando eu parei de olhar para mim mesmo, de olhar para quando eu parei um pouco, deixa de ser o centro, para com teu egoísmo, Jéssica, e decidi, poxa, eu tenho que fazer uma visita a uma pessoa querida. Foi uma visita muito rápida, cerca de 20, meia hora, onde eu quis escutá-la. E aquilo foi o suficiente para fazer o meu dia um dos melhores dias da minha vida. Foi um momento feliz para mim. E eu fiz, poxa, tem muita verdade nisso. Tem muita verdade. A gente consegue ser feliz quando paramos de pensar só em nós mesmos. Eu percebi isso naquele dia. Eu nunca tinha parado para analisar que sim, às vezes a gente estamos cada vez mais infelizes porque só olhamos para nós mesmos. A gente não consegue olhar para as coisas ao nosso redor. Se a gente for olhar, o mundo tá um caos. Tem tanta gente com coisas muito piores do que nós mesmos. Só que a gente não consegue olhar para isso. A gente sempre torna o nosso problema muito maior.
Então eu convido você a parar um pouco de pensar em você, sabe? Olhar ao redor, tentar ter um pouco mais de empatia, parar de achar que só as coisas que acontecem com você é pior, que você tá tendo algo pior do que as outras pessoas. Procura olhar para as outras pessoas, tenta parar de ser o centro, olha ao redor e analisa, né? Vê o que tá acontecendo. Eu pude experimentar uma alegria muito genuína e verdadeira quando eu parei de pensar só em mim mesmo e comecei a fazer coisas pelas outras pessoas, sabe? Uma visita, uma simples visita, sabe? Me deixou muito feliz. Eu parei de pensar em mim e fiz, poxa, eu vou visitar alguém que está doente, né? Alguém que eu amo e que ficou muito feliz em me ver e que eu fiquei muito feliz, né? Foi algo assim muito grandioso. Então eu convido você a parar de pensar um pouco em você, sai do centro, para de focar nos seus problemas, para de focar só em você e começa a olhar ao redor, sabe? A sentir empatia pelas pessoas, a olhar para as coisas que acontecem no mundo, olhar de empatia. As redes sociais fez a gente perder a empatia pelas outras pessoas. Nós não sabemos mais olhar para as outras pessoas e sentir solidariedade, empatia por elas. Você pode até falar que sente, mas realmente você não sente, você só consegue se preocupar consigo mesmo. As redes sociais estão nos tornando cada vez mais egoístas. Pessoas que só pensam em si próprios. Tem pessoas que não conseguem nem pensar na outra pessoa que mora com ela. Só pensa em si. Ela é o centro, ela é o centro do universo. Tudo gira em torno dela. Então essa pessoa é aquele tipo de pessoa que vive infeliz e nunca sabe o porquê, né? Porque ela é injustiçada de tudo. Então eu te convido a analisar. Quero te convidar a começar a pensar um pouco mais nas pessoas que estão ao teu redor. Para de pensar um pouquinho em você e começa a olhar para as outras pessoas. Começa a olhar para as coisas que estão acontecendo. Sabe, quando a gente para de olhar para os nossos problemas e olha o problema do vizinho, das coisas que estão acontecendo ao redor, o nosso problema se torna tão pequenininho, né? E cada vez que eu faço isso, o meu problema se torna um grãozinho de areia comparado aos problemas que todo mundo tem. E isso me torna, sabe, uma pessoa... Eu me sinto muito bem. Eu sinto que eu estou tendo empatia com as pessoas, sabe? Olhando para a dor delas, entendendo que não, o mundo não gira em torno de mim. A minha dor não é maior do que a dessa pessoa. E sabe, aquele sentimento de tristeza, de eu sou a pessoa mais sofrida do mundo. Isso some. Então, gente, que Deus abençoe vocês. Acordem pra vida, tá? Analisem as coisas. O seu problema não é maior do que o da outra pessoa. Essa sua tristeza, na maioria das vezes, é a comparação que você tá tendo nas redes sociais, que você se colocou como o centro do mundo, né? Tudo é sobre você, é só você, tudo você, sabe? E isso tá se tornando cada vez mais chato. Então, procura pensar um pouco mais no outro, foca nas outras pessoas, né? Esquece um pouquinho de você e muita saúde mental. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem em paz e